Jovem, você mesmo que está aí olhando para mim, ao ver o título pensou, ele vai falar daquele atentado, de quando João Paulo II foi atacado e ele tomou um tiro. Pois é, mas você sabia que João Paulo II sofreu um segundo atentado e é dele que a gente vai falar? Então já pode curtir porque nós já começou te ensinando uma coisa nova hoje, né? Nós temos um episódio que vai abalar as estruturas do seu coração, porque nós precisamos refletir sobre muita coisa que a gente vê por aí e às vezes a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai, nem os perigos de certos pensamentos que permeiam hoje no meio da igreja. Tenho certeza que esse vídeo é uma utilidade pública e você vai gostar demais de ficar até o fim. Se inscreve no canal, clica no joinha, ajuda a gente a crescer e não se esquece de compartilhar esse vídeo para aquele teu amigo que não sabe nada da Igreja Católica nem da história dela e às vezes vê tanta coisa por aí e não consegue entender o que está acontecendo. Meu querido, meu objetivo hoje é te ajudar com isso, então vem comigo que hoje o bicho vai pegar. E antes de começar o vídeo, velho, eu preciso mostrar um negócio pra você. Olha que carinho o pessoal da livraria mandou pra gente. Deus, vou mostrar pra vocês. Bem rapidão aqui, ó. Eles mandaram Meditações para a Quaresma de Santo Tomás de Aquino. Como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental do Thomas Woods. Catecismo de São Pio X, mandaram pra gente de novo a Catena Áurea, meu Deus do céu! Grandes Mestres da Vida Espiritual, do Antônio Royo Marim, ensinando o Trivium, Otto Maria Carpo, A Cinza do Purgatório, alguns ensaios dele, A Arte de Ensinar, esse aqui, cara, combina com esse, tá bom? O Temperamento que Deus lhe deu. E também mandaram mais uma Catena Áurea, eu vou ter duas, meu Deus do céu! Gente, todos esses livros estão em promoção na nossa livraria. É só você acessar o link. Que? Promoção nova. Tá, gente, deixa eu falar pra vocês. Acabei de descobrir uma informação bombástica. Segunda-feira, nossa livraria entrará em promoção, brother. Que é a nossa promoção de Quaresma. Então, corre lá pra você não perder, porque segunda-feira inicia a promoção. Os preços vão despencar. É a sua chance de comprar um desses livros que eu acabei de citar ou vários outros que eu tenho certeza que você vai curtir. Então corre para não perder essa oportunidade. Bom, como eu comentei aqui, o João Paulo II sofreu 2 atentados e hoje nós vamos falar do segundo. Porém, para entender o segundo, é necessário entender o primeiro, porque eles são ligados uns com o outro. Você vai entender conforme a história for passando aqui. E basicamente, o primeiro atentado aconteceu em 1981, no dia 3 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, na Praça de São Pedro. O atentado consiste no Aliaga apontando uma arma pro Papa e atirando nele. Os motivos eu não vou adentrar, porque isso poderia dar até um segundo vídeo só sobre o assunto, porque ali, nossa senhora, dá até uma série só sobre esse atentado, porque deu muito pano pra manga e, sem dúvida, é o atentado mais conhecido, porque é o atentado que você conhece. Agora, o que pouca gente sabe é que aquele atentado tem muito a ver com o terceiro segredo de Fátima, porque a descrição que Nossa Senhora dá para os pastorzinhos é muito parecida com o que aconteceu ali na Praça de São Pedro. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre o terceiro segredo de Fátima detalhado com os documentos oficiais do Vaticano. Tá bem aqui, exatamente, aqui, para você assistir logo depois de terminar esse. Vale demais a pena para você não cair em fake news de gente desesperada na internet. Vamos ver o que a igreja fala para entender bem o que está acontecendo, beleza? Pois então, aconteceu esse atentado e João Paulo II, sabendo do terceiro segredo de Fátima, resolveu ir até Fátima para agradecer o milagre, porque vamos combinar que é muita coisa combinando, né? Primeiro, o terceiro segredo se parece com o atentado do Aliaca. E isso aconteceu no dia 3 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Bicho, é muita coisa congruindo para uma coisa só, se é que você me entende. E aí João Paulo II, como sabia do terceiro segredo, ele não era revelado ainda para o público, mas ele sabia, resolveu ir lá em Fátima agradecer pelo milagre que ele recebeu. Inclusive, ele de fato foi em Fátima e deixou a bala que estava alojada no seu corpo na coroa de Nossa Senhora de Fátima. Se você um dia for em Portugal, você pode visitar essa imagem porque ela tá lá exposta. É uma experiência incrível. Eu lembro que quando eu fui em Fátima, foi assim para marcar para a vida inteira, porque sinceramente, cara, se tem um lugar que não tem como você não rezar,
é lá em Fátima. Bicho, lá até o ateu reza. Pois então, no ano seguinte, João Paulo II se dirigiu até Portugal para agradecer o milagre que ele recebeu. Era a primeira vez que ele ia visitar o Santuário de Fátima. O Papa chegou no dia 11 de maio em Portugal e no dia seguinte, dia 12, partiu para Fátima ali de tarde para conseguir chegar para a procissão das velas, que eu queria falar para você, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na Igreja Católica. Acontece toda quarta-feira na Cova da Iria. Assim que o Papa chegou no santuário, ele subiu a escadaria e foi surpreendido por um padre que berrava: "Abaixo o Papa! Abaixo o Concílio Vaticano II!" e correu em direção ao Papa com uma faca de 30 centímetros e chegou a acertá-lo. João Paulo II, ainda atordoado com a situação, ainda deu tempo de virar de costas e abençoar o padre enquanto ele era arrastado pela polícia portuguesa sem manifestar nenhum tipo de resistência. João Paulo II continuou normalmente a agenda até que à noite foi quando os seus guardas perceberam que ele sangrava. Não muito, porque a faca não chegou a entrar no corpo dele, só raspou. Isso significa que João Paulo II, mesmo com dores, ainda continuou a sua programação. Mas aí que vem a pergunta, cara. Por que cargas d'água um padre vai resolver em Fátima esfaquear o Papa, mano? O que passava na cabeça desse homem? Quem é esse cara? Quais os motivos que fizeram a cabeça dele chegar num resultado tão esdrúxulo? É isso que a gente vai entender hoje nesse vídeo. O agressor naquela noite era o sacerdote Juan María Fernández y Cron, um sacerdote espanhol que acreditava que o Concílio Vaticano II era uma ruptura com a tradição. Em outros termos, hoje a gente chama isso de raditrade. E para você entender bem como é que funciona o pensamento dessa galera, eu vou deixar aqui no card um vídeo que a gente fez explicando bem, baseado num texto de Bento XVI. Juan Fernández nasceu em 1948 em Madrid e era filho de uma família da região da Andalucia, descendente de noruegueses. Com 17 anos ele entrou na faculdade para estudar economia e foi lá que ele começou a ter contato com um movimento extremista espanhol, que era a Frente Falangista de Estudantes Sindicalistas. O falangismo, ele é uma vertente fascista espanhola que se opunha ao capitalismo e também ao socialismo. Para eles é como se eles fossem uma terceira via e propunha a unidade do Estado espanhol por meio de uma ditadura. E eles faziam isso através de modos extremamente violentos. E para piorar, eles se diziam católicos. Para ser bem sincero, eles até diziam que isso fazia parte do verdadeiro catolicismo, coisa que a gente quase não vê hoje em dia. E embora a Igreja Católica seja enfática em dizer que não existe nenhuma relação da doutrina da fé com nenhum movimento político específico, os falangistas clamavam para si o catolicismo com muita frequência. Inclusive, cara, eu queria partilhar com vocês que eu tô lendo esse livro aqui, ó, que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E aqui, na carta número 7, ele vai falar especificamente de como que o demônio usa a política para arrastar os corações. E Juan comprou essa conversa de que política e religião eram coisas profundamente ligadas e que, na verdade, para você ser um bom católico, você tinha que ser meio que um falangista ou qualquer outra coisa parecida. Esse é o tal do mula. Foi assim que, quando ele saiu da faculdade, ele começou a participar de outros movimentos políticos, um tanto diferentes, mas ali mesmo na mesma linha, algo parecido. E foi assim que ele começou a fazer parte do Grupo Integralista, que foi um grupo político que foi muito famoso aqui no Brasil na década de 30. E foi nesse período, bagunçado pela cabeça política, sem saber muito bem o que era militância e religião, que Juan Fernández y Cron decidiu se tornar sacerdote católico. E é aqui que a coisa começa a desandar. No ano de 1975, ele viaja para Écone, na França, e pede admissão no seminário da Fraternidade Sacerdotal de São Pio X, conhecida também como FSSPX. Segundo o padre Antoni Secada, que foi parceiro de seminário junto com ele, Juan era um cara agradável, mas ele também era muito fechado, um tanto esquisito e sem nenhum pingo de senso de humor. Ele também era um pouco desajeitado e dizem que quando ele tinha que manusear o turíbulo, ele era motivo de chacota entre os seminaristas. E por incrível que pareça, Juan Fernández foi ordenado apenas 3 anos depois de entrar no seminário, pelas mãos de Dom Marcel Lefebvre, que na época estava suspenso pela Santa Sé. Apenas
3 anos se passaram e Juan Fernandes estava na TV assistindo o atentado que a frente jihadista egípcia tinha cometido contra uma parada militar que acontecia no Egito. O atentado resultou na morte do presidente do Egito, o Mohammed Anwar el-Sadat. E após ver a notícia, Juan pensou o seguinte: por que não fazer o mesmo na Igreja Católica, já que existiam tantos homens que eram capazes de matar pela religião islâmica? Que brilhante ideia! Como você é burro! Meu Deus! Infelizmente, Juan não sabia que Cristo não é um Deus pelo qual se mata, mas pelo qual se morre. Infelizmente, o tempo de seminário não foi suficiente para que ele pudesse aprender a fé dos mártires. E logo ele se dirigiu a uma região da França onde existiam muitos camelôs e lá ele comprou uma baioneta, uma faca de 30 centímetros e se preparou de forma amadora para matar o Papa. Vai dar merda, 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 vai dar merda. Segundo o padre Anthony Secada, no dia do atentado, o padre Juan morava num priorado da Fraternidade Sacerdotal de São Pio X em Paris. Ao sair para Fátima, ele teria deixado uma carta para o seu prior dizendo que naquele dia ele não iria voltar para o jantar. Se dirigiu para Fátima e esperou por 5 horas no mesmo lugar até que o Papa aparecesse. Chegou com antecedência e logo se posicionou. E a partir daí é o que eu contei no início desse vídeo. Logo após o atentado, a FSS-PX soltou um comunicado dizendo que o Juan Cron havia rescindido voluntariamente seu vínculo com a instituição em 8 de dezembro de 1980. Porém, essa rescisão nunca foi confirmada pelo Juan. E segundo o padre Anthony Secada, ela foi feita retroativamente para que a fraternidade não tivesse mais indisposições com o Romano Pontífice. No ano seguinte, ele foi condenado a 6 anos de prisão e no dia do julgamento ele resolveu xingar o juiz, o que fez ele ganhar mais 6 meses de prisão, totalizando 6 anos e meio recluso. Ele não chegou a cumprir a pena inteira, saiu da prisão e logo quando saiu, se envolveu com um grupo sedevacantista. O sedevacantismo é um movimento que acredita que todos os papas, desde João 23, não são válidos e que, no caso, a Sé, a Cátedra de Pedro, está vacante. Eu não preciso fazer nenhum comentário sobre isso, né? Você é retardado por acaso? Hoje, Juan mora num alojamento de universitários na Universidade Livre de Bruxelas. Ele está tentando terminar o seu doutorado e diz que todas as vezes que ele tenta, ele não consegue por causa do seu histórico ruim. E embora tudo o que ele tenha passado, ele diz que não se arrepende de nada. Como dizia Aristóteles, a virtude mora no meio, mora na temperança. E não foi agora que começaram a surgir movimentos extremistas dentro da Igreja Católica. Eles existem desde muito tempo. Acontece que hoje em dia muitos movimentos assim têm espalhado as suas ideias de maneira um tanto silenciosa e a gente não precisa de muito esforço para encontrar pessoas que acreditam nesse tipo de coisa e espalham essas ideias pela internet à torto e à direita. O problema é que muitas vezes jovens, talvez como você, que não sabem de onde veio essas ideias, muito menos as consequências que elas causam, acabam acreditando nelas, baseado num fundo que parece ter um pouco de razão. Afinal de contas, todo católico, infelizmente, tem uma péssima catequese. E é muito fácil ter um coração e uma cabeça muito fértil para esse tipo de gente, que quer angariar pessoas não para seguir o Cristo, mas para seguir uma ideia, uma pessoa, um rito ou qualquer outra coisa que não seja o verdadeiro amor a Nosso Senhor e a verdadeira obediência à Santa Igreja. Por conta disso, passam por cima do magistério, passam por cima da tradição, passam por cima de qualquer coisa, simplesmente para rogar para si o título de verdadeiro defensor da fé, como se eles, atrás dos seus mouse e teclados, tivessem o poder de guardar para si a verdadeira tradição que de alguma forma
a Igreja Católica não teria conseguido fazer. Exatamente o mesmo pensamento que Lutero teve. Eu queria perguntar para você, quais são os motivos que te faz pensar 2, 3 vezes antes de obedecer à igreja? Pois eu queria te dizer que não importa o que você escreva aqui embaixo, muito provavelmente o que te faz acreditar que a igreja errou, ou que a igreja não está junto com a tradição apostólica, e que na verdade você, com as suas ideias, é que é o verdadeiro guardião, só pensa assim porque de fato não crê na Igreja Católica. Por isso eu queria te convidar a te fazer uma reflexão. Todos os domingos na missa, quando você recita o credo e passa por aquele trecho, creio na Igreja Católica, você realmente tem noção do que você está falando quando você diz aquilo? E eu queria te fazer uma recordação. Crer é diferente de saber. Quando eu sei de algo, eu não preciso acreditar. Por exemplo, eu posso falar pra você que bem aqui na minha frente tem um mouse. Você pode acreditar em mim ou não, afinal de contas você não tem essa informação. Agora, se eu te mostrar o mouse, você vai realmente saber que existe um mouse na minha frente. Crer é aquilo que a gente não consegue saber. Então, quando a gente crê na igreja, a gente está tendo uma relação de confiança. Eu creio na Santa Igreja. Logo, para o fiel católico, não existe a opção da gente olhar para a igreja e dizer, eu acho que eu não concordo. É como aquele católico que diz que crê na Igreja Católica, mas eu acho que o aborto deveria ser liberado. É igual aquele católico que diz que crê na Igreja Católica, mas eu acho que a igreja deveria aceitar o casamento de homossexuais. Ou como aquele católico que diz que crê na Igreja Católica, só que não no Concílio Vaticano II. Porque, para mim, segundo o meu magistério, ele não está de acordo com a Igreja Católica. Quando a gente tem uma atitude assim, quando a gente tem uma crença seletiva na igreja, quando a gente acha que tem a possibilidade de concordar ou não com a fé, a gente deixa de crer na Igreja Católica e a gente transforma o nosso credo na missa num falso testemunho. A gente literalmente pode correr o risco de pecar dentro da missa, simplesmente por dizer aquilo que na verdade não acreditamos no nosso coração. Aquele momento onde a gente é hipócrita sem ver, aquele momento onde a gente é até hipócrita sem saber. Por isso, eu queria falar para você, creia na Igreja Católica, mas não saiba, creia, porque saber, a gente vai saber depois que a gente morrer. Por enquanto, creia, porque foi isso que o nosso Senhor pediu pra gente. Se o Concílio Vaticano II fez o bem ou o mal pra igreja, isso não cabe a mim saber. Isso não cabe a você saber. Afinal de contas, nós somos leigos e nós estamos aqui para crer na igreja, com confiança filial, aquela confiança que os santos tiveram. Espero muito que você possa refletir sobre isso. Terminar esse vídeo e passar alguns minutos pensando, será que eu de fato creio na Igreja Católica? Ou será que lá no fundo do meu coração existe alguma raiz, alguma fagulha daquele pensamento que também tinha no coração do Padre Juan? Será que a gente de fato tem acreditado na igreja como os santos acreditaram? Como São José Maria acreditou? Como o Padre Pio acreditou? Como Madre Teresa de Calcutá acreditou? Como Carla Cutz acreditou? E vários outros santos que depois do Concílio Vaticano II conseguiram encontrar a Cristo e se enamorar por Ele. Meu irmão, esse é um convite. Creia na igreja. Esse é um pedido do meu coração para você, católico. Vamos crer na igreja, porque só a partir desse momento a gente vai ser de fato católico. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você compartilhe ele para mais amigos, espero que você não entre nas tretas que vão surgir nos comentários, porque eu sei que vão acontecer. Ignora! Vamos deixar com que as pessoas que precisam ouvir isso escutem de coração aberto, porque eu tenho certeza que cada vez mais pessoas estão abrindo os olhos e abrindo o seu coração para a Igreja de Cristo. Esse é o nosso objetivo e eu espero que você esteja comigo nessa. Então eu espero que você tenha gostado, não esquece de clicar no joinha, se inscrever no canal e a gente se encontra toda semana aqui. Um beijo no coração e tchau!